Fala amigos do Canal Geek, a gente vai voltar hoje com um segundo vídeo falando a respeito do RPG, esse que é o meu hobby predileto, tá? E que me incentivou aí a adentrar mais ainda no universo da fantasia, e graças a esse grande incentivo aí é que eu comecei a escrever realmente meus livros. Mas eu digo a vocês assim, graças ao RPG eu entrei mais a fundo na mitologia, na história, na geografia e na questão linguística. Falando de questão linguística, a gente tem aí algumas camisas que eu tenho que algumas pessoas ficam perguntando que frases são essas, né? Essa daqui, Arelis Maioros ou Eamnie Aeon. Significa, eu me chamo Kilson e minha alma é imortal. É uma frase aí na língua que eu falei para vocês que eu criei, que é o Isleth, que possivelmente seja a maior língua de ficção já criada por uma única pessoa. Quando eu lançar meus livros, também vou tentar lançar essa língua para vocês e quem sabe tentar entrar aí no Guinness Record, né? Não sei. Vamos lá. Aqui eu tô no meio desse monte de coisa que tem a ver com RPG e tem a ver com o universo geek, os quadros que eu criei para o meu quarto, a torre. Bem, mas como começou essa minha história com o RPG? Começou lá no Rio Grande do Norte, em Parnamirim, uma cidade que faz parte aí da região metropolitana de Natal. Nessa época a cidade era bem pequena e você não tinha RPG, tá? Não era uma coisa normal isso. Então eu encontrei com uns amigos meus, o Watson e Clarison, que foi o meu primeiro mestre, e eles viram que eu estava já escrevendo um livro que eu também nunca lancei, que se chamava Desvio Maldito. O Clarison, ele leu algumas páginas desse livro e disse: poxa cara, tu escreve bem, tu nunca joga RPG? Eu lá sabia o que danado era RPG, minha gente, nem imaginava o que era. E aí eles me chamaram para ver uma sessão na casa do Watson, uma sessão de D&D, e eu achei que eles eram doidos. Eu sinceramente achei que eles eram loucos. Mas fiquei lá porque meus amigos, eu queria ficar lá só fazendo companhia, conversando e tal. Fui para uma segunda sessão, pessoal. E aí o Clarison, que a gente chamava ele de Queco, era o apelido dele, disse: pega esse personagem aqui, fica jogando por enquanto, só para tu não ficar sem fazer nada e eu não tô conseguindo jogar. Ele era o GM, a gente jogava D&D na época. E aí eu me apaixonei e depois de um tempo o Queco estava muito ocupado, eu comecei a ajudar ele na organização de algumas aventuras, isso em 1994, eu tinha 13 anos. E já em 95 eu passei a mestrar algumas sessões, tá? Depois me mudei para o Recife. Quando me mudo aí para o Recife, tenho que pegar o que eu tinha e começo a mestrar para meu irmão e para os meus dois irmãos, para o Carlos e para o Neto, né? Depois a gente monta uma equipe e a partir dessa equipe grande eu tenho mestrado para muitas equipes e muitas pessoas, várias campanhas na verdade. Então campanhas de super-herói, campanhas de zumbi, campanhas de mistério, campanha de medieval, campanha da Grécia, campanha no meu mundo, e aí o RPG vem me acompanhando desde então. Aí outra coisa interessante, gente, é que eu entrei no RPG porque estava escrevendo um livro, esse chamado Desvio Maldito, e quando foi em 1999, eu já estava criando línguas e fazendo aí muitos lugares, mapas para as minhas aventuras, quando minha amiga Renata, tá? Renata Chantal, ela disse assim: poxa, por que tu não escreve um livro pegando essas histórias todas? E eu registro as minhas histórias, gente, em cadernos. Por exemplo, a gente está jogando algumas campanhas agora e eu registro em caderno a aventura, né, o que eu escrevi e o que aconteceu durante a aventura. E aí, a partir disso, realmente eu comecei a escrever as minhas sagas. Eu comecei a criar o mundo Éfanes e Lúrie, comecei a criar os meus mapas e a língua já em 1999. Infelizmente, muito disso se perdeu, devorado por cupins, mas alguma coisa eu já tinha no computador e continuei aí escrevendo e me inspirando com RPG. Por incrível que pareça, algumas coisas interessantes que eu vim descobrir depois. Aquele desenho, né, o Caverna do Dragão, que ele é um sucesso aí por várias gerações, ele também é o Dungeons & Dragons. Ele foi inspirado no D&D, tá? No Dungeons & Dragons.
E aí foi lançado inclusive para divulgar mais esse RPG. Outra coisa interessante que eu não sabia é que grande parte da inspiração do universo do RPG tinha vindo dos livros, né, dos livros do J.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis. E na época, mesmo em 1999, 2000, eu já jogando, já escrevendo, eu não conhecia o Tolkien, acreditem ou não. Hoje em dia eu sou um grande fã do cara. E eu já tinha começado a criar línguas, mapas e tudo mais antes de conhecê-lo. Exatamente incentivado pelo RPG e pela mitologia grega, nórdica, egípcia, pela linguística que eu sempre gostei. E aí na faculdade, eu fazendo geografia, eu ia para a biblioteca para pesquisar linguística, acreditem ou não. Eu não sou um linguista, tá, gente? Eu sou um interessado assim por idiomas. E aí eu não conhecia o J.R. Tolkien, mesmo já estando jogando há muito tempo. Eu já estava jogando aí desde 1994 e só fui conhecer o Tolkien lá por volta de meados do ano 2000, quando sai aí o primeiro trailer do Senhor dos Anéis, que a gente viu no cinema. A gente foi ver um outro filme e a maioria das pessoas saíram falando do trailer do Senhor dos Anéis mais do que do próprio filme. E a gente disse, poxa, um filme baseado no RPG. Não sabendo nós ainda, na época, que o filme era baseado num livro da década de 40, minha gente. E aí, depois eu peguei o Senhor dos Anéis para ler. Digo, poxa, esse cara criou muita coisa que eu estou criando agora, assim, entre aspas, coisas parecidas, né? Línguas, mapas, mundo. Ele criou há muito tempo atrás. Então também se torna uma inspiração para mim, tanto ele como a mitologia nórdica, Cavaleiros do Zodíaco, tá? São grandes inspirações para minha escrita, várias coisas que estão aqui ao redor e o próprio RPG como a válvula principal. Eu digo a vocês que eu continuo jogando, e possivelmente vou continuar jogando até ficar muito velhinho. Mas eu quero continuar jogando porque o RPG, ele aguça a mente, ele faz com que a gente tenha interação. Eu continuo fazendo meus desenhos meio tosquinhos, né? Assim, eu desenho, crio as histórias, vou fazendo os desenhos para as histórias, tá? E é isso para esse vídeo. Realmente a minha história com RPG ela vem de muito tempo. Vocês estão vendo que alguns nomes estão passando aí embaixo são nomes de pessoas que eu quero fazer homenagem, que já jogaram ou continuam jogando comigo. E no nosso próximo vídeo, isso mesmo, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito dos tipos de mestre de RPG. Existem realmente tipos diferentes de mestre? Que tipo de mestre eu seria? Bem, realmente nem eu sei. Também vamos falar em um outro vídeo posterior, vou mostrar a vocês aqui um pouquinho da partida de jogo de RPG com os meus amigos, ok? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo falando sobre algum outro tema, não sei se sobre RPG novamente. Até mais, grande beijo!